Medo do colapso. Texto de Donald Winnicott, redigido em 1963. Enunciado preliminar. Minhas experiências clínicas levaram-me recentemente a uma nova compreensão, segundo acredito, do significado de um medo de colapso. É meu intuito aqui enunciar de modo tão simples quanto possível esta compreensão, nova para mim e talvez nova para outros que trabalham com psicoterapia. Naturalmente, se o que digo tem em si verdade, esta já terá sido tratada pelos poetas do mundo. Mas os clarões de insight que surgem na poesia não podem absolver-nos de proceder à penosa tarefa de afastar-nos passo a passo da ignorância em direção ao nosso objetivo. É opinião minha que um estudo dessa área limitada conduz a um reenunciado de diversos outros problemas que nos intrigam quando fracassamos em nos sair tão bem clinicamente quanto quereríamos fazê-lo. E, ao final, indicarei quais as extensões da teoria que proponho para exame. Variações individuais. O medo do colapso é um aspecto de importância em alguns de nossos pacientes, mas não em outros. Desta observação, se for correta, pode-se tirar a conclusão de que esse medo acha-se relacionado às experiências passadas do indivíduo e aos caprichos ambientais. Ao mesmo tempo, tem-se de esperar um denominador comum do mesmo medo, a indicar a existência de fenômenos universais, já que estes, em verdade, tornam possível a todos saber empaticamente o que se sente quando um de nossos pacientes apresenta este medo em grande escala. O mesmo se pode dizer, em verdade, de todos os detalhes da insanidade da pessoa insana. Todos nós a conhecemos, embora esse detalhe específico possa não estar nos incomodando. Surgimento do sintoma. Nem todos os nossos pacientes que têm esse medo queixam-se dele ao início de um tratamento. Alguns o fazem, mas outros têm suas defesas tão bem organizadas que somente após o tratamento haver efetuado considerável progresso é que o medo do colapso vem para o primeiro plano como fator dominante. Exemplificando, um paciente pode ter diversas fobias e uma organização complexa para lidar com elas, de maneira que essa dependência não surge rapidamente na transferência. Finalmente, a dependência se torna um aspecto principal, e então, os equívocos e fracassos do analista se tornam causas diretas de fobias localizadas, e assim, do desencadeamento do medo do colapso. Significado de colapso. Utilizei intencionalmente a expressão colapso por ser bastante vaga e por poder significar diversas coisas. Em geral, nesse contexto, a palavra pode ser tomada como significando o fracasso de uma organização de defesa. Mas perguntamos de imediato, uma defesa contra o quê? E isto nos conduz ao significado mais profundo do termo, uma vez que precisamos utilizar a palavra colapso para descrever o impensável estado de coisa subjacente à organização defensiva. Notar-se-á que, embora haja valor em pensar que na área das psiconeuroses é a ansiedade de castração que jaz por trás das defesas, nos fenômenos mais psicóticos que estamos examinando é um colapso do estabelecimento do self unitário. O ego organiza defesas contra o colapso da organização do ego e é esta organização a ameaçada. Mas o ego não pode se organizar contra o fracasso ambiental, na medida em que a dependência é um fato da vida. Em outras palavras, estamos examinando uma inversão do processo de amadurecimento do indivíduo, e isto torna necessário reformular sucintamente os estágios iniciais do crescimento emocional. Crescimento emocional, estágios iniciais. O indivíduo herda um processo de amadurecimento que o faz progredir na medida em que exista um meio ambiente facilitador e somente na medida em que este exista. O meio ambiente facilitador é, ele próprio, um fenômeno complexo e necessita de um estudo especial por seu próprio direito. O aspecto essencial é que ele possui uma espécie de crescimento seu, próprio, estando adaptado às necessidades mutantes do indivíduo em crescimento. O indivíduo progride da dependência absoluta para a independência relativa e no sentido da independência.
Na saúde, o desenvolvimento se dá em um ritmo que não sobrepuja o desenvolvimento da complexidade nos mecanismos mentais, achando-se isto ligado ao desenvolvimento neurofisiológico. O meio ambiente facilitador pode ser descrito como sustentação, entre parênteses, holding, evoluindo para o manejo, building, entre parênteses, ao qual se acrescenta a apresentação de objeto, entre parênteses, object presenting. Em um meio ambiente facilitador deste tipo, o indivíduo passa por um desenvolvimento que pode ser classificado como integrador, ao qual se acrescentam a personalização ou conluio psicossomático e depois o relacionamento objetal. Esta é uma super simplificação grosseira, mas deve bastar nesse contexto. Observar-se-á que, em uma descrição desse tipo, o movimento para frente no desenvolvimento corresponde estreitamente à ameaça de um movimento retrógrado e defesas contra esta ameaça na doença esquizofrênica. Dependência absoluta. A época da dependência absoluta com a mãe, suprindo uma função de ego auxiliar, tem-se de lembrar que o bebê ainda não separa o não-eu do eu. Isso não pode acontecer separadamente do estabelecimento do eu. Agonias primitivas. É possível listar as agonias primitivas. Entre parênteses, a ansiedade aqui não é uma palavra suficientemente forte. Fecha parênteses. Entre as quais apresentamos as seguintes. 1. Retorno a um estado não integrado. Entre parênteses, defesa, a desintegração. 2. Cair para sempre. Entre parênteses, defesa, sustentar-se, self-holding. 3. Perda do conluio psicossomático, fracasso da despersonalização, entre parênteses, defesa, despersonalização. 4. Perda do senso do real, entre parênteses, defesa, exploração do narcisismo primário e etc. 5. Perda da capacidade de relacionar-se com objetos, entre parênteses, defesa, estados autistas, relacionados apenas a fenômenos do self, e assim por diante. A enfermidade psicótica como defesa. É minha intenção mostrar aqui que o que vemos clinicamente é sempre uma organização de defesa, até mesmo no autismo, da esquizofrenia infantil. A agonia subjacente é impensável. É errado pensar na enfermidade psicótica como um colapso. Ela é uma organização defensiva relacionada a uma agonia primitiva e é geralmente bem-sucedida, exceto quando o meio ambiente facilitador não foi deficiente, mas sim atormentador, que é talvez a pior coisa que pode acontecer a um bebê humano. Enunciado do tema principal. Posso agora enunciar a minha afirmação principal, e ela se revela muito simples. Afirmo que o medo clínico do colapso é o medo de um colapso que já foi experienciado. Ele é um medo da agonia original que provocou a organização de defesa que o paciente apresenta como síndrome de doença. Essa ideia pode ou não se mostrar imediatamente útil para o clínico. Não podemos apressar nossos pacientes, mas apesar disso, podemos deter seu progresso por genuíno desconhecimento. Assim, qualquer pequeno conhecimento nosso pode ajudar a nos manter emparelhados com as necessidades do paciente. Segundo minha experiência, existem momentos em que se precisa dizer a um paciente que o colapso, do qual o medo destrói-lhe a vida, já aconteceu. Trata-se de um fato que se carrega consigo, escondido no inconsciente. Este último aqui não é exatamente o inconsciente reprimido da psiconeurose, nem tampouco o inconsciente da formulação freudiana da parte da psique que se acha muito próxima do funcionamento neurofisiológico. Tampouco se trata do inconsciente de Jung, que eu diria ser todas aquelas coisas que se passam em cavernas subterrâneas, ou, em outras palavras, a mitologia do mundo, nas quais há um conluio entre o indivíduo e as realidades psíquicas internas maternas. Neste contexto especial, o inconsciente quer dizer que a integração do ego não é capaz de abranger algo.
O ego é imaturo demais para reunir todos os fenômenos dentro da área da onipotência pessoal. Tem-se de perguntar aqui, por que o paciente continua a preocupar-se com isso que pertence ao passado? A resposta tem de ser que a experiência original da agonia primitiva não pode cair no passado a menos que o ego possa primeiro reuni-la dentro de sua própria e atual experiência temporal e do controle onipotente agora, presumindo a função de apoio de ego auxiliar da mãe ou analista. Em outras palavras, o paciente tem de continuar procurando o detalhe passado que ainda não foi experienciado. E esta busca assume a forma de uma procura deste detalhe no futuro. A menos que o terapeuta possa ter êxito em trabalhar com base em que esse detalhe já é um fato, o paciente tem de continuar a temer encontrar o que está sendo compulsivamente procurado no futuro. Por outro lado, se o paciente estiver preparado para algum tipo de aceitação deste tipo esquisito de verdade, de que o que ainda não foi experienciado, apesar disso, aconteceu no passado, irá se abrir o caminho para que a agonia seja experienciada na transferência, na reação às falhas e equívocos do analista. Em doses que não sejam excessivas, o paciente pode lidar com essas últimas e explicar cada falha técnica do analista como contra-transferência. Em outras palavras, o paciente gradualmente reúne o fracasso original do meio ambiente facilitador dentro da área de sua onipotência e da experiência de onipotência que pertence ao estado de dependência, fato transferencial. Tudo isso é muito difícil, consome tempo, é penoso, mas pelo menos não é fútil. Fútil é a alternativa, e é esta que deve ser agora examinada. Futilidade na análise. Tenho de tomar por certa a compreensão e a aceitação da análise da psiconeurose. Baseado nesta presunção, digo que, nos casos que estou examinando, a análise começa bem e progride com ímpeto. O que está acontecendo, contudo, é que o analista e o paciente estão se divertindo em conluio em uma análise psiconeurótica, quando na realidade a enfermidade é psicótica. Repetidas vezes, o paranalítico está satisfeito com o que fizeram juntos. Foi válido, foi arguto, foi cômodo, por causa do conluio. Entretanto, cada um dos chamados progressos termina em destruição. O paciente o rompe e pergunta: e daí? Na realidade, o avanço não foi um avanço, mas sim um novo exemplo de o analista jogar o jogo que o paciente faz de postergar a questão principal. E quem pode culpar quer o paciente, quer o analista, a menos naturalmente que possa haver um analista que desempenhe o papel de peixe psicótico em uma linha psiconeurótica muito longa e espere por esse meio evitar ser finalmente apanhado por algum golpe do destino, tal como a morte de um ou outro dos participantes do par ou uma falta de respaldo financeiro. Temos de presumir que tanto o paciente quanto o analista realmente desejam terminar a análise, mas infelizmente não há fim. A menos que o fundo do coxo tenha sido alcançado, a menos que a coisa temida tenha sido experienciada, e em verdade uma saída para o paciente é ter um colapso físico ou mental. E isto pode funcionar muito bem. A solução, contudo, não é suficientemente boa se não incluir compreensão e insight analíticos por parte do paciente. E, em verdade, muitos dos pacientes a que me estou referindo são pessoas de valor, que não podem dar-se ao luxo de um colapso no sentido de serem mandadas para um hospital psiquiátrico. O intuito deste artigo é chamar a atenção para a possibilidade de que o colapso já tenha acontecido, próximo do início da vida do indivíduo. O paciente precisa, entre aspas, lembrar isso. Mas não é possível lembrar algo que ainda não aconteceu. E esta coisa do passado não aconteceu ainda, porque o paciente não estava lá para que ela lhe acontecesse. A única maneira de lembrar, entre aspas, neste caso, é o paciente experienciar esta coisa passada pela primeira vez no presente, ou seja, na transferência. Esta coisa passada e futura torna-se então uma questão do aqui e do agora, e é experienciada pelo paciente pela primeira vez.
É este o equivalente do lembrar, e tal desfecho constitui o equivalente do levantamento da repressão que ocorre na análise do paciente psiconeurótico. Análise freudiana clássica. Outras aplicações desta teoria. Medo da morte. É necessário pouca alteração para transferir a tese geral do medo do colapso para um medo específico da morte. Este é talvez um temor mais comum, um medo que é absorvido nos ensinamentos religiosos a respeito de uma vida além-túmulo, como a negar o fato da morte. Quando o medo da morte constitui um sintoma significativo, a promessa de uma vida futura fracassa em proporcionar alívio, e a razão para isso é que o paciente possui uma compulsão a procurar a morte. Novamente, é a morte que aconteceu, mas que não foi experienciada, que é a buscada. Quando Keats se achava meio enamorado da morte agradável, ele se achava, de acordo com a ideia que estou apresentando aqui, ansiando pelo conforto que viria se ele pudesse, entre aspas, lembrar ter morrido. Mas para lembrar, tem-se de experienciar a morte agora. A maioria de minhas ideias é inspirada por pacientes com quem reconheço meu débito. É a um deles que devo a expressão, entre aspas, morte fenomenal. O que aconteceu no passado foi a morte como um fenômeno, mas não como o tipo de fato que observamos. Muitos homens e mulheres passam suas vidas pensando se encontrariam solução no suicídio, isto é, no envio do corpo a uma morte que já aconteceu na psique. O suicídio, contudo, não é uma resposta, mas sim um gesto de desespero. Entendo agora pela primeira vez o que minha paciente esquizofrênica, que se matou, queria dizer quando falou: tudo o que lhe peço é que me ajude a cometer suicídio pela razão certa e não pela razão errada. Não consegui fazê-lo e ela se matou no desespero de encontrar a solução. Seu objetivo, como agora percebemos, era obter de mim a declaração de que já morrera na primeiríssima infância. Com base nisso, acho que ela e eu poderíamos tê-la ajudado a postergar a morte corporal até que a velhice lhe cobrasse seus direitos. A morte, encarada desta maneira como algo que aconteceu ao paciente que não era suficientemente maduro para experienciar, tem o significado de aniquilamento. É como se desenvolvesse um padrão no qual a continuidade do ser fosse interrompida pelas reações infantis do paciente às intrusões, com estas sendo fatores ambientais que se permitiu invadirem por falhas do meio ambiente facilitador. Entre parênteses, no caso da paciente citada, os problemas começaram muito cedo, pois houve uma percepção prematura despertada antes do nascimento por causa de um pânico materno. Em adição a isso, o parto foi complicado por uma placenta prévia não diagnosticada. Vazio. Mais uma vez, meus pacientes mostram-me que o conceito de vazio pode ser encarado através deste mesmo par de óculos. Em alguns pacientes, o vazio precisa ser experienciado. E este vazio pertence ao passado, ao tempo que precedeu o grau de maturidade que tornaria possível ao vazio ser experienciado. Para entender isso, é necessário pensar não em traumas, mas em nada acontecendo quando algo poderia proveitosamente ter acontecido. É mais fácil para um paciente lembrar um trauma do que nada acontecendo quando algo poderia ter acontecido. Na ocasião, ele não sabia o que poderia ter acontecido, e assim não poderia experienciar nada, exceto notar que algo poderia ter sido. Exemplo: uma fase do tratamento de uma paciente ilustra isto. Esta jovem mulher deitava-se inutilmente no divã e tudo o que podia fazer era dizer: nada está acontecendo nessa análise. No estágio que estou descrevendo, a paciente havia fornecido material de um tipo indireto, de maneira que eu podia saber que ela estava provavelmente sentindo algo. Eu era capaz de dizer que ela estivera sentindo sentimentos e os experienciado e atenuaram-se gradualmente, de acordo com o padrão dela, um padrão que lhe causava desespero. Os sentimentos eram sexuais e femininos. Não se mostravam clinicamente. Aqui na transferência estava eu, entre parênteses, quase, sendo a causa agora de malograr-se sua sexualidade feminina. Quando isto foi corretamente enunciado, tivemos um exemplo, no presente, do que lhe havia acontecido inumeráveis vezes.
No caso dela, para simplificar a bem da descrição, havia um pai que, a princípio, dificilmente se achava presente e que, quando retornava à casa, quando ela era uma meninazinha, não queria o selfie feminino da filha e nada tinha a dar a título do estímulo masculino. Agora, o vazio é um pré-requisito para o desejo de receber algo dentro de si. O vazio primário significa simplesmente antes de começar a se encher. Uma considerável maturidade é necessária para que este estágio possa ter significado. O vazio que ocorre num tratamento é um estado que o paciente está tentando experienciar, um estado passado que não pode ser lembrado, exceto por ser experienciado pela primeira vez agora. Na prática, a dificuldade é que o paciente teme o horror do vazio e, como defesa, organizará um vazio controlado, não comendo ou não aprendendo, ou então impiedosamente o encherá por uma voracidade que é compulsiva e parece louca. Quando o paciente consegue alcançar o próprio vazio e tolerar esse estado graças à dependência no ego auxiliar do analista, então receber em si pode começar a ser uma função prazerosa. Pode aqui iniciar-se um comer que não é uma função dissociada ou escindida, como parte da personalidade. É também desta maneira que alguns de nossos pacientes que não conseguem aprender podem começar a aprender com prazer. A base de toda aprendizagem, assim como do comer, é o vazio. Mas se o vazio não é experienciado como tal, desde o começo, ele aparece então como um estado que é temido, mas, contudo, compulsivamente buscado. Não existência. A busca da não existência pessoal pode ser examinada da mesma maneira. Descobrir-se-á que a não existência aqui faz parte de uma defesa. A existência pessoal é representada pelos elementos de projeção e a pessoa está fazendo uma tentativa de projetar tudo que possa ser pessoal. Esta pode ser uma defesa relativamente refinada e o objetivo dela é evitar responsabilidade na posição depressiva ou perseguição no que eu chamaria de estado de autoasserção, isto é, o estágio do eu sou, com a implicação inerente de que eu repudio tudo o que não seja eu. É conveniente aqui utilizar como ilustração o brinquedo infantil de eu sou o rei do castelo, você é o patife sujo. Nas religiões, esta ideia pode aparecer no conceito de unicidade com Deus ou com o universo. É possível ver-se esta defesa sendo negada nos textos e ensinamentos existencialistas, nos quais o existir é transformado em culto, numa tentativa de neutralizar a tendência pessoal no sentido de uma não existência, que faz parte de uma defesa organizada. Pode haver um elemento positivo em tudo isso, ou seja, um elemento que não é uma defesa. Pode-se dizer que somente a partir da não existência é que a existência pode começar. É surpreendente quão cedo, até mesmo antes do nascimento e certamente durante o processo de nascimento, a percepção de um ego prematuro pode ser mobilizada. Mas o indivíduo não pode desenvolver-se a partir de uma raiz de ego se esta estiver divorciada da experiência psicossomática e do narcisismo primário. É somente aqui que começa a intelectualização das funções do ego. E pode-se observar aqui que tudo isso se acha a uma longa distância, no tempo antes do estabelecimento de qualquer coisa que possa ser utilmente chamada de self. Resumo. Tentei demonstrar que o medo do colapso pode ser um medo de um acontecimento passado que ainda não foi experienciado. A necessidade de experienciá-lo é equivalente à necessidade de lembrar nos termos da análise dos psiconeuróticos. Esta ideia pode ser aplicada a outros medos afins, e dentre eles mencionei o medo da morte e a busca do vazio.